Muito bem, senhoras e senhores, chegando com Loucos por Automobilismo, edição número 124, aquela edição especial. Por quê? Porque aqui agora a gente vai passar 1 hora e mais uns quebradinhos aí, respondendo as perguntas dos nossos queridos confrades, ouvintes, internautas, espectadores, esse povo que está nos vendo aí, que são vocês daqui da nossa audiência. Pensa rápido. Qual é o podcast que você conhece na face da Terra que tem uma edição só para responder perguntas dos nossos ouvintes? Não existe. Não é Toda isso? semana ainda. É toda semana, não existe. Então você vê, tivemos o Grande Prêmio de Mônaco, fizemos aqui a edição na terça-feira, debulhamos tudo que aconteceu lá em Mônaco, e agora a gente vai responder as perguntas, né, dos nossos queridos amigos aí. Você já sabe, né? Toda semana você pode fazer sua pergunta também. É só entrar lá no Auto Racing e fazer a pergunta na página do Auto Racing. A gente faz as perguntas que estão lá. Por que a gente não faz as outras perguntas dos outros lugares? Porque é uma coisa ingerenciável, né? Senão não ia dar. Então a gente privilegia não, a gente faz as perguntas que estão no site Auto Racing. Toda quinta-feira o Adalto coloca lá a notícia, aí você entra, põe nos comentários a sua pergunta e ela será lida aqui. Não é isso, Adalto? É isso aí. E não precisa nem ser cadastrado no disco, você pode ir lá fazer a pergunta, contanto que seja uma pergunta, né, sobre automobilismo, uma pergunta, né, senão, É. senão o moderador não libera. Mas isso é muito raro. Muito raro, não me lembro de casos É, desse tipo. muito raro. Bom, a gente vamos começar, né? Não vamos ficar perdendo tempo com discussões assim, porque É verdade. as perguntas já estão lá, né? Então E lá, a tem gente já pode começar. bastante. Tem bastante perguntas. Eu preciso reforçar, como a gente está chegando aqui num canal novo, né? É sempre bom reforçar. Pessoal, perguntas têm que ser pequenas. Não mandem perguntas grandes, porque senão a gente perde muito tempo lendo as perguntas e não consegue responder todo mundo. Então a Isso, gente tem aqui a primeira pergunta, é um tratado aqui sobre do Stock Siegfried. Car, sobre É, Fórmula 1, a CGP do Canadá, acidente, parará. Então não dá. Então vamos ser mais comedidos aí, não por nós só, nem por vocês, mas pelos outros ouvintes, porque senão não dá tempo de ler as perguntas de todo mundo, né? Então vamos diminuir, ser mais objetivos nas perguntas, beleza? vamos Muito lá. bem. Vamos começar então hoje a primeira pergunta. Ah, lembrando, claro, né, não posso esquecer, os nossos twitters que estão aparecendo aqui, ó. O meu, arroba, ó, tá aqui, né, mais embaixo. Meu arroba Bruno Aleixo 80 e o Adalto, arroba Adalto Racing. Interage com a gente lá no Twitter, que a gente fala muita É isso bobagem aí. lá, vocês vão gostar. O Siegfried pergunta ao Siegfried, olha, ouvinte antigo dos 4 costados, me fez E, uma pergunta que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parágrafos a pergunta do e Siegfried. bravo, É ainda fala umas bravo. coisas que eu não falei aqui, É, Siegfried. Vamos lá, vai. ele está falando do sistema de largada da Stock Car, É, que por causa de colisão, né? Aí ele está falando aqui que o Adalto falou que não são mais gaiolas. A gente não falou que é gaiola, pelo contrário, a gente ao falou contrário. justamente o que o Siegfried está É, falando, que é um bloco, a os gente carros explicou isso mesmo, aqui. pô. É, isso aí. Mas ele pergunta o seguinte, ô Adalto, vou resumir, tá? Ele Ah, pergunta o seguinte, ó. O Adalto disse que os carros hoje são quase o dobro da largura dos da década de 80. Sugiro que, para o nosso bom entendimento, algum confrade que tem mais paciente tempo faça um comparativo das medidas. Já existe isso. Eu não tenho certeza se foi o Fábio ou o próprio Adalto. Não foi você, Adalto, que colocou uma imagem que tem os dois carros, um coloquei, do lado do outro? O carro coloquei. eu acho que eu vi uma imagem que tem o carro de 2013 e o carro de 2021. Isso. E tem o carro de 2000, tem o carro do Senna também, acho que é 91, uma coisa assim, que é menor ainda que o do 2013. Uhum. Entendeu? Então, é isso. Não é largura, não é o É, dobro de largura, não chega a ser o dobro. Ele é bem mais largo, ele é quase o dobro, talvez, de 91. De comprimento, não chega a ser o dobro, mas é muito maior, entendeu? é. E assim, se você um dia, viu, Siegfried, tiver a oportunidade de ir num evento, quando voltar a existir evento, né? A gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas tiver a oportunidade de ir num evento que tenha carros de Fórmula 1 antigos e novos, você vai ficar assustado, porque realmente é assustador mesmo. Esse carro de hoje parece um tanque de guerra. Ele pergunta, Adalto, se não foi muito azar do Leclerc na batida ter quebrado aquela peça lá que quebrou.
Oi. E ele está fazendo uma comparação aqui se foi tipo o Rubinho quando acabou o combustível, quando ele liderava o GP do Brasil. Pode Eu não ser. acho Pô, que o Rubinho. a do Rubinho é muito Não, mais. A do Rubinho, Rubinho, a do Rubinho é diferente, porque ali foi um absurdo que a Ferrari fez, colocar menos combustível no carro, né? Aí não, agora não. Se quebrou, quebrou alguma coisa dentro do câmbio, como a gente explicou no Loucos passado. Para você ver se quebrou dentro do câmbio, você tem que abrir o câmbio. Se você abrir o câmbio, você rompe o lacre da FIA, acabou. Você perde 5 posições no grid, trocando aquele câmbio ou não. Então eles arriscaram, eles viram por fora não tinha, aparentemente não tinha nada quebrado. Então eles arriscaram a não trocar o câmbio, coisa que eu falei que eu faria e continuo afirmando que eu teria feito igual a Ferrari. Não achei que foi um erro da Ferrari isso. isso Porque era a mesmo. única chance deles, né? Uma grande chance de ganhar a corrida, né, Bruno? Total, né? E É, talvez a única no ano, né? Acho é. que não vai ter outra. Muito bem, ó, pergunta do Braia. Algumas semanas vocês publicaram uma matéria sobre o Abtebu, que se tornou conselheiro da Mecachrome. Eu li sobre essa empresa e descobri que ela trabalha em colaboração com a fábrica de motores da Renault Alpine. Isso. Gostaria de saber de vocês se sobre a Fórmula 1, se a Ilmor também possui uma parceria com a Mercedes, a AMG HPP, que produz o motor da Mercedes. Ambas fábricas ficam em Brixworth. Não, não tem mais. Já teve, né? É. Mas não tem mais. O Wilmore, inclusive, esqueci o primeiro nome dele agora. Ele inclusive ele fez consultoria para o motor Renault, fez contos, a Red Bull, quando estava só no carro da Toro Rosso, a Red Bull ela sugeriu que a Honda fizesse uma consultoria com ele também, mas que eu saiba, não houve. Então você está respondendo aqui a pergunta dele, perguntando se não seria uma boa ideia a Red Bull ir atrás de uma parceria com a Ilmor. Não, acho que não. Eu não sei, pode ser até que ele. É Mário? Não. Eu tô Pergunta do confundindo. Braia. É o Mário Willen, né? É o Mário. Eu não sei. Eu não sei. Talvez sim. A Red Bull está buscando, mas é que ela buscou o cara da Mercedes, que era o cara principal ali, entendeu? Então eu não sei se ela vai. Mas não, isso não está descartado. Isso não está descartado. Eu não sei se A a Red Fire. Bull eu acho que a Red Bull vai estudar todo tipo de parceria que ela puder, né? Como a gente Exatamente. lembrou bem aqui, eles não têm expertise em desenvolver motor, né? Exatamente. Eu acho até que o Fábio foi o primeiro a falar sobre isso. Uhum. Eles podem até pegar uma parceria com uma montadora mesmo, entendeu? Que eles agora vão ter lá uma estrutura que a montadora vai gastar menos dinheiro do que gasta normalmente para fornecer motor, entendeu? Então é mais fácil eles conseguirem uma parceria de uma, sei lá, de uma Porsche, de uma Audi, Volkswagen, o que seja, né? Para ajudá-los, e aí o motor ficaria o nome dessa parceira, evidente, e essa parceira ajudaria a desenvolver tudo, porque o nome dela estaria em jogo, né? O que o Fábio comentou é o seguinte: o buraco para entrar na Fórmula 1 hoje é enorme, né? Assim, para desenvolver o motor. A gente está vendo a Honda, né? Tanto de tempo que demorou. Então, o que a Red Bull pode estar tentando fazer, é criar uma estrutura para que não, para diminuir esse buraco, né? Assim, para que não fique um buraco tão grande, para que alguma empresa se interesse. Pode ser que dê certo, pode ser que não, e pode ser que seja isso, pode ser que não. Vamos ter que esperar. O William Alves pergunta se não seria o caso da Renault Alpine trazer o chinês Zhong da Fórmula 2, que está guiando muito bem para o ano de 2022. A Alpine faria um alvoroço na mídia, entraria em um mercado cheio de grana e pouco explorado pela Fórmula 1, que gosta da categoria, que é o mercado chinês e oriental como um todo. E apostaria em um moleque que vem mostrando um certo talento e se livrava de um piloto que já não tem mais um encaixe com a categoria. O William Alves está demitindo o Alonso. Então, a Alpine tem que Alonso. tirar o Alonso e colocar o chinês novo lá, o Zhong. William, a tua ideia não é ruim, mas eles não vão demitir o Alonso esse ano, entendeu? Eles vão esperar no mínimo o carro novo do ano que vem, né? O Alonso não será demitido esse ano. Até porque o contrato do Alonso que eu saiba, é 2 anos mais um.
Então, esse é o primeiro ano ainda. Então, ele tem esses 2 anos garantido, teria que pagar uma multa gigantesca para mandar o Alonso embora, e não faria sentido, porque eles chamaram o Alonso mais mesmo para o ano que vem do que para esse. É que eu acho que eles não esperavam, nem o Alonso esperava que fosse andar mal do jeito que está andando até agora, mas acho que o chinês aí, ele pode ter uma chance na Fórmula 1, mas talvez em outra equipe, não sei. Eu acho que nesse ano ou no ano que vem, acho que na Alpine, acho que não. Muito bem, ó, o Sink Header pergunta. Minha pergunta é se quando as provas são canceladas, como essas devido à pandemia, a decisão de substituí-las ou deixar o campeonato com menos corridas é da FIA e Liberty sozinhas, ou se isso tem que passar pela maioria de votos das equipes. A Red Bull com certeza votaria por não substituir os GPs cancelados para ter mais chances contra a Mercedes na briga do título. Não, é uma decisão colegiada isso daí. Até onde vai ser a corrida, quando vai ser a corrida, tudo isso aí é colegiado. Isso aí a FIA e a Liberty, elas combinam o que acham melhor fazer, consultam as equipes e as equipes desde o ano passado estão aceitando todas as sugestões porque eles estão fazendo uma coisa bem razoável, entendeu? Mas não é uma coisa imposta, é uma coisa colegiada. O rato do indoor. Reparei em vários vídeos on-board de corrida que a Mercedes alcança mais RPM que a Red Bull em cada troca de marcha. O que isso significa? Uma configuração específica de cada UP? Ou que a Red Bull está mais cautelosa e por isso não está levando seu UP ao limite? O rato do indoor. De onde você tirou essa informação de maior RPM? Porque a gente já explicou aqui. Aquelas luzinhas lá, se for das luzinhas no volante, esquece. Porque aquilo lá não é RPM, aquilo lá é um indicador de mudança de troca de marcha. Esses carros nem tem conta-giros mais, né, Adalto? Não tem. Antigamente era legal, o conta-giro era de cabeça para baixo. Ele era de cabeça para baixo. Eu nunca entendi porque era de cabeça para baixo, mas outro dia eu aprendi. Porque quando ele fica assim, é para trocar a marcha. Porque o conta-giros no formato normal do seu carro de rua, o limite dele é aqui, né? Isso, Você tem que olhar ele virando. Aí você tem que olhar para baixo. Então eles viravam assim 90 graus, 180 graus, sei lá, e aí o limite dava aqui. Aí o piloto tá ali só vendo, olha, mudava a marcha. Nunca soube disso. Desculpe a minha ignorância, ouvinte. Você que já sabia, eu descobri outro dia. É luzinha, Rato. Eles põem a luzinha onde eles quiserem, entendeu? Então, você pode... Já dei esse exemplo 2 vezes, né? Um motor que vai a 12 mil giros, você coloca a luzinha 11.800 na corrida para economizar motor, para não ter perigo do motor quebrar. E o piloto, quando vê a última luzinha acendendo, ele troca e o motor está 11.800. E na classificação 12, eles não precisam nem falar com a FIA sobre isso. Agora, tem piloto, viu, Bruno, que não aguenta, né? Ele sabe que tem mais motor ali e ele vai. Por isso que às vezes a equipe tem que pedir para a FIA para poder amarrar o motor, entendeu? Agora, talvez ele possa estar ter reparado isso, né? O rato do indoor possa ter reparado isso, porque não pela luzinha, mas porque, por exemplo, o Verstappen largou, mas ele pode ter tido, porque ele não mudou o mapeamento do motor durante a corrida. Não. E quando ele ficou em primeiro e estava tranquilo, né? Não precisava forçar o carro, ninguém ia ultrapassar ele, aí ele começou a trocar as marchas sem chegar na luzinha azul. Pode ter acontecido isso. Porque aí realmente ele troca a marcha com RPM menor, sem chegar no limite do que o motor está programado naquele momento para poupar o motor, né? Pode ter sido isso. O Benjamin, porque ninguém, ou quase ninguém, usou os pneus médios depois da primeira parada em Mônaco, já que o desgaste era pequeno. A diferença era tão pouco assim, na transmissão até questionaram isso, mas ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Acredito que até para fazer o undercut seria melhor por causa do aquecimento mais rápido. Olha, a pergunta é muito boa do Benjamin. Eu falei com o Dude hoje, perguntei isso para ele, eu falei muito rápido com ele, perguntei isso para ele,
E ele me respondeu que o pneu amarelo, o pneu médio, estava dando basicamente a mesma performance do duro lá em Mônaco, só que com a vantagem de durar mais. Então, por isso que ninguém usou. Não estava dando diferença de tempo, forçando muito, dava um décimo, entendeu? Eles falaram, não, não vale a pena. Porque o duro vai durar com certeza até o final da corrida, e o médio pode ser que não. Muito bem. O Michael Campos pergunta: o GP de Mônaco não permite ultrapassagens, mas em anos anteriores, pelo menos, os pilotos mais rápidos conseguiam entrar perto da entrada do túnel e forçar o piloto da frente a ter que mudar para o lado de dentro. Só lembrar o pega do Hamilton e Verstappen em 2019. Nessa corrida, nem isso aconteceu. Alguma explicação para isso? A explicação é que o Verstappen estava com o carro sobrando. Ele deve estar falando da disputa do primeiro lugar. Né? Porque em outros lugares do grid, teve piloto que tentou fazer isso. Mas o Verstappen estava com o carro sobrando ali. O Bottas viu que estava muito difícil passar, ele não ia passar. Tanto é que depois ele falou que não ia ter chance de ganhar a corrida. Estava vendo que o Verstappen estava economizando. E depois a mesma coisa com o Sainz. Teria que ser uma coisa muito, muito forçada, que provavelmente ia resultar em batida. Então, não aconteceu, não tentaram, entendeu? Eu acho que Mônaco é um casamento de coisas que tem que acontecer para a corrida ser boa, no sentido de brigas, né? Essa corrida estava todo mundo acomodado. Imagina, o Verstappen, primeiro, tranquilo. O Sainz, em segundo, tranquilo, com uma posição satisfatória. Para a Ferrari não ia arriscar perder o segundo lugar. Sim. E o Norris a mesma coisa, né? Uma coisa. E o Pérez a mesma coisa, porque o Pérez não ia arriscar também. Aqueles pontos que o Pérez fez foram importantíssimos para a Red Bull, né? Muito. Então, isso que ele está citando aqui da tentativa do Verstappen em 2019, eles se tocaram, ele e o Hamilton. O Verstappen naquele campeonato era franco atirador. Eu não sei se nesse campeonato ele tentaria aquela. Não tentaria. Nem o Hamilton, se estivesse atrás, não ia fazer isso também. Também acho que não. Porque falou muito bem, Bruno. Quando o cara é franco atirador, tudo bem, entendeu? Mas ali não, os caras estão disputando o título. Então, numa batida ali que sobra para ele, o outro continua, ele toma 25 pontos na cabeça. Não vai fazer. Mônaco, eu falei, não sei se foi no vídeo de quinta-feira do treino, ou no nosso louco. É muito vídeo agora, é muito vídeo. Tem que assistir a corrida não esperando disputa, tendo outras coisas, porque disputa lá, com esse tamanho desses carros, não vai ter. Não dá, não cabe. O doutor Jalim, grande doutor Jalim. Grande doutor Jalim. Sumido, doutor Jalim. Ele pergunta como está chegando a hora de trocar as UPs, se a gente tem alguma informação sobre possíveis atualizações. Então, não temos. Não temos. Porque o que acontece aí é o seguinte: a Ferrari e a Honda, né, elas estão com o motor um pouco amarrados. A Mercedes que eu saiba, a Mercedes e a Renault, né, a motor é a Renault, não estão. Eles estão com o motor liberado. Inclusive, a Renault está com o motor liberado desde a primeira corrida. Né? Ela está usando potência máxima no motor dela, sem problema. A Honda, ela usou potência máxima só nos treinos livres no Bahrein. Depois, na classificação, aí ela já pediu para a FIA cortar a potência, mudar o mapeamento, porque começou a quebrar coisa, principalmente no carro do Tsunoda. Quebrou no do Pérez também, quebrou no do Gasly também, só não quebrou no do Verstappen. E a Honda, até onde eu sei, quando eu falo com o Mate, agora a gente está no YouTube, é um cara que trabalha na Red Bull, que é meu contato, acabou se tornando meu amigo. Ele falou que o motor está amarrado desde a corrida do Bahrein. Entendeu? Ele não está usando potência máxima. Ele só usa a potência máxima na classificação, que é aquelas luzinhas que a gente estava falando antes. Eles põem realmente a última luzinha no giro máximo do motor para o pessoal, os 4 carros dele, poderem usar a potência máxima na classificação.
Na corrida, eles trazem a luzinha para dentro, né? E os pilotos trocam um pouquinho antes de marcha do que poderiam. Bom, nessa atualização que eles vão fazer agora, nessa troca de UP, que provavelmente vai ser na Áustria, porque nós vamos ter agora Baku, depois 2 na Áustria, né? É 2 na Áustria? Tá confirmado isso? Não sei, Não, mas... ou é Baku? Tá confirmado, porque saiu a Turquia, isso mesmo. Mas pô, o Ricardo não é antes? França não é antes? Pô, Não sei, a gente Bruno, confirma. você é mais jovem que eu, você precisa ter uma memória tua, tem que ser melhor que a A minha. memória já foi embora há muito tempo. A memória foi a primeira a pedir para sair. Fui. Vou entrar aqui. Vai falando Não, aí que eu vou entrar aqui. achei aqui, é França depois de Baku, depois do Azerbaijão é França. Então, eles provavelmente vão trocar o motor na França ou na primeira corrida da Áustria. França é dia 20 de junho e a primeira corrida na Áustria é 27 de junho. Inclusive vão ser 3 corridas seguidas, né? Depois 4 de julho, de novo na Áustria. Nessa atualização, se for alguma coisa, alguma peça, presta atenção, isso é importante, porque é um detalhe. Se for alguma peça específica que está com algum problema na UP, por exemplo, da Ferrari e da Honda, é lógico que eles vão, quando eles trocarem a UP, vai ter uma peça nova, mais resistente, para poder aguentar andar com potência máxima. Agora, se o problema for do sistema inteiro, entendeu? Aí é complicado. Aí é muito complicado eles conseguirem fazer isso. Então tem que ser uma peça, ou uma peça específica dentro da UP, 1, 2, 3, algumas peças específicas, onde nessa troca eles vão colocar peças mais resistentes, ou alguma coisa periférica, que foi o caso da Mercedes. Na Mercedes era uma questão de refrigeração, né? Hoje o Fórmula 1 tem várias refrigerações, porque todas as componentes da UP têm refrigeração separada, né? O MGUK, o MGUH, o motor a combustão, a central eletrônica, tudo tem refrigeração separada, né? Então, era uma questão de refrigeração e uma questão de... como é que chama no carro de rua isso? O que prende o motor no chassi? Coxim. Coxim, isso. Precisava modificar os coxins por causa da vibração da UP, ela vibra, não tem jeito. Um motor que vai a 12.500 giros, vibra, por melhor que ele seja. Né? Tava quebrando, podia quebrar o UP por causa disso. Então tiveram que mudar alguns coxins e mudar a refrigeração para poder usar a potência máxima. Vamos ver qual vai ser o caso agora, entendeu? A gente não dá para antecipar isso, porque nem eles sabem. Eu já perguntei isso, tanto pro Dude quanto pro Mate, eles não sabem, entendeu? Eles me falaram mais ou menos isso que eu expliquei agora. Muito bem. O Alexandre Nascimento, por que é tão difícil para alguns pilotos campeões, Vettel, Raikkonen e Alonso, deixar a Fórmula 1, sabendo que não terão mais carro para disputar o título? É uma boa pergunta, cuja resposta eu não tenho. Né? O que eu sei aqui é o seguinte... Só uma coisa, imagine só que você é piloto de Fórmula 1 e ainda te paguem para pilotar um carro de Fórmula 1, que é o caso aqui. Isso que eu ia falar. Todo piloto que guia um Fórmula 1 depois, eu não sei, através dos anos eu vi isso, né? Fala que não tem nada igual, que o prazer é absurdo, que o carro anda muito, que o carro é maravilhoso, que é tudo... entendeu? E ainda, como o Bruno falou, os caras são pagos para fazer isso, então eu acho que é por isso, entendeu? Porque eu não vejo outra explicação também, né? Saber a hora de parar é uma qualidade que pouquíssimos atletas têm, né? No esporte em geral, né? É verdade. E para piloto não é diferente, né? Você lembra o Rubens Barrichello chegou a se oferecer para correr naquela Lotus verde, né? Foi. Um horror, imagina. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que ele vai fazer com a carreira, né? Ô, Bruno, graças a Deus não deu certo, né? Ô, Bruno, eu acho que se hoje a Williams ou a Haas chamasse o Rubinho, ele ia. Claro que ia.
É. Mas também a gente também iria, vamos falar a verdade? Também. Iria. Conseguir Fazer o quê? Tô aqui, não tô fazendo nada mesmo, né? Vamos lá. Bom, Lucas Santolin. Após o GP de Mônaco, Toto Wolff atacou a asa traseira da Red Bull, dizendo que se a utilizarem em Baku, ele irá entrar com protesto. Minha pergunta é, a atual asa da Red Bull se enquadra nas regras? Então, quais as chances desse protesto realmente resultar em alguma coisa? Olha, nós fizemos 3 horas atrás, né, essa pergunta dele, estou vendo aqui. Então, depois disso, Lucas, nós pusemos uma matéria do Ross Brown falando que todas as asas estão dentro do regulamento, atualmente, e elas vão, a asa traseira da Red Bull e de mais 5, que são 6 equipes, vão estar fora do regulamento só depois do GP de Paul Ricard, quando a FIA vai mudar o teste que ela faz hoje. Então, por enquanto, está dentro do regulamento, né? Não importa o que eu acho, o que você acha, o que qualquer um acha. Inclusive, o Ross Brown disse isso hoje com todas as letras. Ele diz na matéria assim: um acha uma coisa, outro acha outra, é por isso que tem o teste, né? Então a gente põe o teste lá, se passar, tá dentro, não passou, tem que mudar. Por enquanto tudo tá passando, agora vai mudar o teste. Então eles vão ter que fazer uma asa menos flexível. É isso aí. Mas tem um adendo aqui, hein? A Red Bull ameaçou protestar a asa dianteira da Mercedes. Então a Mercedes talvez tenha que mudar a asa dianteira dela. Porque tem uma imagem também da asa dianteira da Mercedes mexendo bastante. Todo mundo vai ficar reclamando, né? Não tem jeito. Vai. João Barata, agora que a Mercedes já conseguiu tirar a roda do Bottas, podemos considerar que tem o pit stop mais longo de sempre? 97 horas foi o tempo que durou o pit stop da Mercedes. Eu vi essa informação hoje, o pit stop mais lento da história. 97 horas, que só conseguiram tirar a roda, acho que hoje, né? Tiraram hoje, né? Puseram um vídeo lá, acho que você colocou aqui no Auto Race, né? Puseram um vídeo lá deles tirando a roda. Eu vou te falar, o pessoal sabe. Quem já montou um criado mudo? Quando espana um parafusinho, dá muita raiva, não dá? Fala a verdade. Então, imagina um carro de Fórmula 1. Muito bem. O Rio do Lima. A McLaren foi muito bem em Mônaco com o Norris. Vocês acham que ela pode surpreender Mercedes e Red Bull em Baku por ser um carro muito rápido em reta, empurrado pelo motor Mercedes? Olha, a McLaren já está me surpreendendo, né? Acho que está surpreendendo todo mundo. Em Baku, então, ninguém esperava isso, que a McLaren tinha ido mal no terceiro setor lá de Barcelona, que é bem travado. Surpreender a Mercedes e a Red Bull, eu acho pouco provável, Hildo. Mas eu já não descarto nada, porque eles estão melhorando muito, muito a cada corrida, entendeu? Não descarto. Acho que não, mas não descarto. Muito bem. José Antônio Vieira. Boa tarde, loucos. Por que a Mercedes do Hamilton foi tão mal em Mônaco? A Mercedes do Hamilton ou Hamilton? Eu acho que o Hamilton. Hamilton, né? Hamilton foi mal em Mônaco. Ninguém é perfeito. Todo piloto acontece, todo piloto tem um dia ruim. Foi um dia ruim do Hamilton. Não, e uma coisa, né? Não é que o Hamilton fez uma atrapalhada, uma barbeiragem, né? Uma ele não coisa conseguiu o desempenho do carro. Não conseguiu, não extraiu performance, ficou em sétimo, marcou pontos, né? Vai ser importante para o campeonato aí. Então, é isso aí. Frau F1. Não sei falar esse nome direito, não, mas acho que é isso aí. Minha pergunta é sobre a porca da Mercedes. Qual. Engraçado não falar isso, a porca da Mercedes. Quero saber qual o motivo para usar alumínio nesse componente. Não seria mais correto usar um metal mais resistente, tipo titânio ou qualquer outra liga? Porque o alumínio é muito leve. Então, não é de titânio? Eu achei que era de titânio. Eu também não sei se é alumínio. Ele que está dizendo aqui. Ele está dizendo. Não sei. Então, alumínio, eles usam tudo mais. O carro de Fórmula 1, qualquer parafuso, qualquer peça, tudo que tiver no carro de Fórmula 1, é o mais leve possível que existir, que o regulamento permitir. Se pudesse usar papel, eles usariam papel. E pode ter certeza que isso está sendo estudado. Se é um material fácil de
espanar daquele jeito, com certeza está sendo estudado. Porque imagina o seguinte, né? Com essa onda que tem agora de fazer pit stops em final de corrida para fazer a melhor volta, imagina, o camarada está em primeiro, fala assim, vamos parar no box para fazer a melhor volta. Chega lá, dá uma espanada dessa, Nossa perde a Senhora! corrida. Já pensou, Já meu? Não, é pensou? para se matar, hein? Você sabe que eu fiquei pensando numa coisa? O Pérez podia ter parado nas últimas voltas para Sim. fazer a melhor volta. Podia, porque ele tinha vantagem suficiente para isso. Mas eu não sei se a Red Bull não fez isso por ficar pensando, puta, já pensou se a gente faz isso, dá esse problema no pit stop e ele perde essa quarta posição? A Red Bull ia deixar de ser líder do campeonato. É mesmo. Então, pode ter certeza que isso aí está sendo estudado. Ô, Frau, qualquer dia eu vou contar uma historinha aqui sobre o Colin Chapman, sobre isso que eu falei do carro da F1 Celerio, cara. Qualquer dia. Hoje tem muita pergunta. Qualquer dia Nós vamos. Aguarde. Para quem está chegando agora com a gente, no final do ano, a gente tem uns especiais aí. Isso. Às vezes nas férias da Fórmula 1, né? Não tem que ver o calendário lá, de repente a gente pode fazer alguma coisa. André Siqueira, até Mônaco, a Mercedes estava na frente do campeonato mais por méritos próprios ou deméritos da Red Bull? E se tem algum motivo para não terem usado o pneu médio na corrida? Isso a gente já respondeu. Sobre os méritos. Eu acho o seguinte, a Mercedes, se a gente pensar corrida a corrida, né? O Hamilton teve muita sorte em Imola, porque Imola era para ele praticamente não marcar ponto, porque ele deu aquela errada e em seguida teve uma bandeira vermelha, senão ele perdeu uma volta naquela errada. Então ele não ia marcar ponto, se marcasse, ia marcar 1, 2 pontos. Então ali foi sorte. Em Barcelona, a Mercedes foi muito bem, Hamilton o Hamilton foi bem em todas as corridas, menos em Mônaco. Menos em Mônaco. Foi muito bem, mas a estratégia em Barcelona da Mercedes foi espetacular. A Red Bull comeu mosca assim, ferrada ali, né? E quem tá achando aí? Tem muita gente falando aí. Eu acho engraçado isso, né? Que a Mercedes a partir de agora vai destruir com a Red Bull, que vai mostrar a verdade, que vai por volta, vai se vingar. Que mais 6 corridas o Hamilton já ganhou o campeonato. Meu, eu não sei de onde tiram isso. Meu, o desempenho deles é muito próximo. É coisa de milésimos. Se você tirar Mônaco, onde o Hamilton foi mal, você pegar todas as corridas fora Mônaco, a diferença entre o Hamilton e o Verstappen em classificação são alguns milésimos. Milésimos. Tanto Nunca vi um que negócio tão uma igual. prova disso que você está falando é o GP da Espanha, né? Porque na Espanha eles estavam muito próximos, estando muito próximos é mais difícil de ultrapassar, que o Hamilton fez? Gênio, né? Ele e a Mercedes. Criaram uma diferença de desempenho. Exatamente. Pararam no box, colocaram o pneu novo e aí criou uma diferença de desempenho, óbvio. A Mercedes, ela está acostumada a ganhar, por isso que ela está... ela deu todo esse auê aí, que ela foi mal em Mônaco. Parece que houve uma tragédia. Por quê? Porque eles estão muito acostumados a ganhar, não? Eles estão acostumados a acontecer o que aconteceu em Mônaco, né? Então a Mercedes tem uma excelência muito grande, é difícil ela errar, é difícil aconteceu com o Bottas, mas aconteceu, podia ter acontecido com o Hamilton. Automobilismo não é uma ciência exata, graças a Deus, senão a gente nem estava aqui conversando, né? A gente estava só em planilha aqui, Excel, vendo pontos, né? Não precisaria Não nem... fala assim dos comentaristas de futebol, sacanagem. Então, não sei. Eu acho que por enquanto a coisa está muito igual e vamos ver as próximas corridas como vai ser. É isso aí. O Maurício, peraí, deixa eu ver se eu pulei. Não. Maurício Peluso, por que a Honda não libera potência máxima para os carros da AlphaTauri? Tá falando que seria uma boa referência para a Red Bull. Então, ela liberou a potência máxima algumas vezes para o Tsunoda. Aí o Tsunoda começou a quebrar. O Tsunoda já trocou um monte de peça do carro. O Tsunoda é um cara que vai começar a tomar punição de grid 5, 6 corridas, 7, antes de acabar o campeonato.
O Tsunoda é o laboratório humano, né? A gente Isso, já comentou isso aqui. é a cobaia da Honda. Então é isso. Por isso que ele fica bravo. Você já viu como ele fica bravo no rádio? Ele Japonês fica bravo, bravo. né? Ele tem uma Nossa, certa ele é razão, né? Ele está bravo. usando o cara de cobaia, né? Não é legal, né, ser usado como cobaia, mas ele fica muito bravo. Calma, Tsunoda, vai dar tudo certo. Adriano Aguiar pergunta: parabéns pelos programas, muito obrigado. Trabalho na Mercedes-Benz Caminhões, aqui temos o checklist, porque, no meu ver, alguém não verificou a porca, a porca ainda, pois ela estava gasta e não foi o mecânico que danificou, quem colocou não conferiu o desgaste. Pérez fez uma excelente corrida, tá comentando. Na realidade, a porca lá na hora do pit stop, ela não estava gasta, né? O que aconteceu é que o cara espanou na hora que ele colocou a pistola, não foi isso? Foi. Eu achei que foi. Parece que ele girou a pistola antes dela chegar no destino dela, que é a porca. E aí, antes dela, da engrenagem, Isso. né? Tem que Aí encaixar ele. ela perfeitamente para poder ligar. Isso. E ele não fez isso e acabou espanando, né? Acontece, enfim, não deveria acontecer, mas acontece. Jeremias Marquezine. Adalto, se a asa flexível da Red Bull está legal, por que a Mercedes não copiou? Seria por causa do baixo rake que a Mercedes tem e não funcionaria para eles? Além disso, poderiam perder downforce curvas de alta com uma asa flexível. Boa pergunta, Jeremias. Depende do carro, entendeu? Depende muito de cada carro. A Mercedes tem uma asa flexível dianteira. A Red Bull não tem. A Red Bull tem uma asa meio mais flexível traseira. Porque funciona para a Red Bull a asa ser mais flexível atrás do que na frente. Para a Mercedes funciona melhor a asa ser flexível na frente do que atrás. Entendeu? Então, por quê? Porque a resposta é porque os carros têm concepções diferentes. Uma delas é o rake, mas tem outras coisas, não é só o rake. Suspensão dos carros é diferente, assoalho dos carros é diferente, o side pod é diferente, entendeu? É tudo diferente nos carros. Apesar de parecerem iguais, eles são todos bem diferentes nos detalhes. Então, uma coisa que funciona bem para uma pode não funcionar para outra, a não ser quando uma equipe acha uma bala de prata, como a Red Bull achou. Como a Red Bull, não. Como o Ross Brown, a equipe dele, achou o difusor duplo. Né? Como a Williams, há décadas atrás, achou a suspensão Ativa. ativa. Entendeu? Aí sim, isso é uma bala de prata, funciona em qualquer carro, todo mundo copia. Agora, quando são detalhezinhos, quando é soma de detalhezinhos, não adianta você fazer igual, porque o seu carro não vai funcionar. Entendeu? É isso. Romeu Silva Las Casas, ele pergunta: caso o Pérez não chegue ao nível que o Pirata quer, Pirata, vocês são maldosos, gente. Pirata é o Helmut Marko lá. Se você não sabe porque é pirata, entra no Google, Isso. você vai saber. Qual seria a melhor opção para o lugar dele, lugar do Pérez? Romeu, se eu fosse a Mercedes, eu estou falando isso há meses. Outro dia um russo falou isso, deu uma auê. Eu traria o Russell, que eu digo para você que já está combinado de boca, para o lugar do Bottas. E se eu fosse a Red Bull, eu pegava o Bottas para colocar no lugar do Pérez, se o Pérez até o final do ano não entregar o que precisa entregar. Porque o Bottas a gente vê que entrega. Isso se a Red Bull quiser continuar com essa filosofia tipo primeiro piloto e segundo piloto. Se ela quiser mudar de filosofia, aí não, aí você pode ir atrás por exemplo, do Norris. Se bem que o Norris já fez um contrato. Fez um contrato com a McLaren, assim, né? Até múltiplos aposentar, anos. né? Então o Norris já está fora da jogada. Tem o próprio Russell, que a Mercedes, se ela não assinar alguma coisa com ele, ele está livre, ele é um agente livre no final desse ano. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que já está certo, porque senão a Red Bull pode ir lá e tirá-lo. Só que aí vai ter um atrito com o Verstappen, entendeu? Então tem que ver o que a Red Bull quer. Se ela quiser um atrito se ela quiser dois avião lá, dois caras para ir para cima, mantém o Verstappen e contrata o Russell ou tenta tirar
o Norris pagando multa, o Leclerc também não vai conseguir, porque também tem um contrato muito amarrado com a Ferrari. Vai sobrar só o Russell mesmo, eu acho, né? Você vê outro, o Bruno? Assim, Entendeu? de bate-pronto, não. É, Só se é, for jovem da Fórmula é. 2, mas aí cai naquele mesmo problema Cai que no ela já problema. teve, né? Se não, se ela quiser um cara experiente, que entrega, que é tranquilo, que não tumultua a equipe, é o Bottas, acabou. Para mim é o Bottas, entendeu? É a minha opinião. É isso aí. O Fausto Silva, ó, louco meu, olha aí, essa fera mais do que Opa, nunca. opa. É, Vai para ele Band ano que tá, vem, né? vai para a Band. Ele tá fazendo duas perguntas que a gente já respondeu. A primeira é essa que o Adalto acabou de falar sobre o É. Bottas na Red Bull. E a outra é sobre o por que que o Alonso, ele está perguntando se gostaria de saber cadê o Alonso, se ele já retornou para a Fórmula 1 ou desistiu. Como você é malvado, Fausto Silva, Malvado, o Faustino. Alonso está lá, só que ele é velhinho, entendeu? Acontece. Lembra o Schumacher? Mesma Então, coisa. A gente muito avisou malvado. isso aqui. A gente avisou isso aqui. Vocês foram muito entusiasmados. Ah, o Alonso vai voltar, vai subir no pódio. Nós falamos assim, o Alonso, ó, o Alonso, cuidado, não é assim também não. O Alonso O falou que a Igor, partir de Paul Ricard é outro campeonato. Vamos ver. vamos ver. Vamos ver. Bruno Aleixo falou que a partir de amanhã vai começar um regime. Né? Igor Árabe, o que vive no século XX. Isso é o nome dele aqui. É, Muito bem. Só comentando, quem aceita os comentários aqui do site, alguém humano ou... O Ah, Bottas. tá. Pula essa. Ele tá reclamando que o comentário dele demorou para entrar, mas entrou depois. Eu já vi que a pergunta dele entrou. Desculpa, nem ia ler isso aqui. Foi mal. O Éder Matias, visto que Mônaco é uma procissão, será que proibir o aquecimento de pneus por cobertores não ajudaria no espetáculo? Tá falando da ultrapassagem do Drogovic, que ele conseguiu fazer aquela ultrapassagem porque estava com pneus mais aquecidos. Oh, eu acho que retirar o aquecimento dos pneus por cobertores em Mônaco ajudaria a entortar os guarda-reios, né, de Mônaco. Exatamente. Já estão com dificuldade em aquecer o pneu, imagina se. É. E a ultrapassagem do Drogovic, né, Adalto, foi linda, Foi maravilhosa, lindo. espetacular, mas não dá para comparar com a Fórmula 1, né? O carro Tá. de Fórmula 2 é o que nós estamos falando aqui do tamanho dos carros, velocidade, capacidade de frenagem, Isso, né? isso. É diferente. Claro que teve essa questão do pneu, sim, ajudou. Mas eu não sei se na Fórmula 1 ia resolver isso, não. Não, Essa você viu que questão. o Vettel saiu do box, É, né? E não apesar perdeu que a ali, posição. mas se ele tivesse com o pneu sem o aquecimento por cobertor, eu acho que ele não ia conseguir se manter na frente do Tsunoda. Do Tsunoda não, do Gasly. Gasly, acho que não, é verdade, é verdade. Ele É. perdia a posição ali. Mas mesmo assim, o aquecimento do cobertor não é igual ao da pista, Não, não, né? nunca. Então, Esse negócio é o seguinte, na verdade, essas mudanças, eu acho o seguinte, se eles tirassem os cobertores, essa especulação já aconteceu, né, já, na já. Eu Fórmula até 1 pensei que várias fossem vezes. tirar. É, eles se tirassem nas primeiras corridas, ia dar assim uma emoção ali e tal, mas logo depois, Eles iam. entendeu? A Fórmula 1 se adapta muito rápido a essas coisas, né? Muito rápido. Muito Eu rápido. lembro que em 2005, quando eles fizeram aquele regulamento esdrúxulo lá de proibir de trocar pneu, uma das coisas mais horrorosas que eu já vi acontecer na Fórmula 1, o cara parava no box com o pneu furado, podia trocar um pneu. Não É, dá, né? Fórmula 1, né? é. Pelo amor de Deus. A primeira corrida, que foi na Austrália, foi espetacular. Todo mundo ultrapassando, uma confusão. Segunda corrida, muito boa na Malásia, legal. Da terceira em diante, acabou. Não Acabou. acontecia mais nada. Que a Fórmula 1 vai se adaptando, não tem jeito. Vai, não tem jeito. Eles se adaptam muito. Ali estão os melhores, ali É, estão os melhores. Você fala com os caras, o nível dos caras é muito alto, entendeu? é, É não muito alto. É, O Fabiano Aroeira, além de o Bottas estar numa zica danada e o relacionamento com a equipe para lá de azedo, o que vocês acham de a Mercedes afirmar que ele também errou no desastroso pit stop a parar um pouco antes da pistola? Isso não seria ridículo? Rapaz, a Mercedes fez isso? Eu não vi isso, não. eu não vi também. Eu vi alguém dizendo que a Mercedes teria dito isso, mas eu não vi a Mercedes dizendo isso. Também não. Ao contrário, eu vi a Mercedes dizendo que vai mudar
a porca, vai mudar o sistema todo. Então, O que eu vi de especulação, que talvez alguém pudesse falar que poderia a Mercedes ter falado, mas eu não vi a Mercedes falando também, é que ele talvez tivesse dado um toque no guarda-reio e isso, por algum motivo, tivesse entortado ali o parafuso, e aí na hora de sair acabou acontecendo aquilo, mas também ninguém falou nada. Muito bem. O Jackson Pierre. Sabe se a Red Bull sacrificou algo da aerodinâmica para compensar a redução de potência da Honda? boa pergunta, Jackson. Em Mônaco, não. Em Baku, eu acho que eles podem fazer isso, mas em Mônaco, não. Em Baku vai ser muito interessante. Muito interessante. Porque o que nós vamos ver em Baku vai ser assim. Vou antecipar algumas coisas aqui. Na classificação, você vai ver, por exemplo, quando acabar o setor 2, vai estar o Verstappen na frente. Vai estar roxo lá, vai estar o Verstappen na frente. Aí, no setor 3, ele vai fazer um setor 3 normal e o Hamilton vai roxear o setor 3. Então vai ser uma disputa. E quem é mais rápido? Quem consegue tirar mais diferença? O Verstappen no setor 2 ou o Hamilton no setor 3? Porque eu acho que o setor 1 vai ser muito, muito parelho entre os dois. No setor 2, eu acho que o Verstappen vai ser mais rápido e no setor 3, o Hamilton vai ser mais rápido. Então, vai ser quem vai conseguir tirar mais diferença no setor que é melhor, entendeu? Então, eu acho que eles vão fazer isso lá em Baku. Vamos ver. Muito bem. Marçal Kawai Prado, se a Mercedes pode estar testando partes do carro de 2022 em um dos carros, e se for no carro do Bottas, significa que a parte em teste está bem, e se for no carro do Hamilton não deu certo, ou não farão nenhum teste desse tipo enquanto o campeonato não estiver definido. Não farão, Marçal, por várias razões, né? Primeiro que o carro do ano que vem é totalmente diferente desse. Então, você poderia. A única coisa que poderia estar testando do carro do ano que vem seria parte aerodinâmica. Porque o resto está congelado do carro, chassi, tudo congelado, entendeu? Então, eles poderiam estar testando parte aerodinâmica. Como a aerodinâmica do carro do ano que vem é totalmente diferente da desse, não tem razão de fazer isso. Entendeu? Então, não estão fazendo isso, não, Marcelo. Muito bem. O João Pedro Marques, sendo Baku um circuito de rua como o Mônaco, mas com diferenças bem visíveis, existe alguma chance de a Ferrari descontar a deficiência nas retas no miolo do circuito, que é um trecho mais parecido com o Mônaco? Olha, a Ferrari hoje... A Ferrari estava tranquila até Mônaco. Hoje a Ferrari deve estar em polvorosa. Você concorda comigo, Bruno? Eu concordo, mas eu acho que Baku não é um bom exemplo, porque aquela reta é tão grande que a Ferrari não vai conseguir descontar isso no miolo, eu igual acho ele está que falando não, aqui. também, Eles vão ficar no cheque especial na reta e depois eles vão ter que fazer assim, sei lá, cortar caminho no meio do setor. Acho difícil. Eu acho que a Ferrari vai brigar bem com a McLaren. Pode ser. Vai brigar bem com a McLaren. Porque eu acho que a Ferrari pode tirar boa diferença. Por exemplo, eu acho, achismo, eu acho que a Ferrari vai tirar mais diferença da McLaren no setor 2 do que a Red Bull vai tirar da Mercedes. Então você concorda aqui com a tese do João Pedro, que diz que eles podem brigar pela quinta posição? Eu acho que sim. Ou quarta, né? Vamos ver o que o Pérez vai fazer. Ou até um pódio, não sei. Tá acontecendo tanta coisa, né? Tem acontecido tanta coisa, não sei. Eu acho que eles têm que ir para cima, né? Teoricamente é a quinta posição, mas olha, tá acontecendo muita coisa, entendeu? Então vamos esperar. É a melhor pista de rua do mundo, né? Baku. Eu fico. O ano passado, quando não teve Baku, eu fiquei deprimido. Né? Então, vamos esperar, mas eu acho que vai ter uma belíssima disputa entre Ferrari e McLaren lá em Baku. Ô, Bruno, tem alguma pergunta sobre chassi do Ricardo? Não? Tem sim. Tá, vamos esperar.
O Igor Árabe está esclarecendo aqui que ele já tinha feito a pergunta dele com o nome de William Alves, só aquela pergunta sobre o Alonso. Então está Tá. registrado aí. O doutor Caveira, Doutor Caveira, grande doutor Caveira, ele pergunta: esse papo de que as duas corridas na Áustria e a corrida de Paul Ricard estão ameaçadas, procede ou é só para fazer barulho e chamar a atenção? Doutor Caveira, no momento atual em que vivemos, todas as corridas estão ameaçadas, meu filho. Acho que só nos Estados Unidos. E mesmo assim, para chegar nos Estados Unidos é complicado. Então, minha prima que mora lá, né, que mora na Califórnia, ela falou até para mim ir para lá, porque eles estão vacinando no aeroporto. Diz que em Indianápolis vai ter tenda, né? Você chega lá, quando você quer chega no vacinar? aeroporto, eles te dão a vacina da Pfizer ainda, de graça. Falei, olha, não dá, se desse... Me falou isso essa semana, acho que ontem, não sei, mandou um WhatsApp aqui, vem pra cá, eu vou te buscar no aeroporto, traz a família. Eu falei, pô, você acha que é? A passagem tá $1.000 e tantos dólares. A passagem São Paulo-BH tá caríssima, imagina. Então não ganha na loteria, não, gastar 6, 7, 8 mil dólares para tomar vacina, não dá, não. Se você fosse um empresário, né, que pudesse comprar vacina clandestinamente, igual não aconteceu no Brasil, né? Porque assim, isso não acontece aqui, aí tudo bem, né? Mas não é o caso, né? Então, tá tudo ameaçado, doutor Caveira. Agora, eu acho que eles vão dar um jeito, né? Porque se eles conseguiram fazer essas corridas, né, o ano passado, eu acho que eles vão conseguir fazer de novo. Eles têm uma bolha muito bem feita, não dá para criticar isso, não dá para negar isso, né, Bruno? Eles tiveram quantos casos no ano passado? Pouquíssimos, né? E mesmo assim, os que tiveram é gente que furou a bolha, o Pérez. Então eu acho que está mais para as corridas acontecerem, mas não é garantido, doutor Caveira. Não é garantido, nenhuma corrida é garantida. Nenhuma corrida é garantida. Infelizmente. A garantia sou eu, vai para o Paraguai. A única corrida garantida é o GP do Brasil. Vai para o Paraguai. E no Rio de Janeiro. A única corrida garantida é no GP do Brasil, no Rio de Janeiro, naquela pista maravilhosa que eles vão construir em Deodoro. Vai ficar pronto agora. Tá quase pronto. 15 dias. Pode ir lá, você vai ver. 15 dias, tem um autódromo lá maravilhoso. Pode ter minas de campo minado? Pode, mas isso aí a gente pula, que é isso. Vocês reclamam muito. Márcio Kajima, gostaria de entender melhor sobre a troca de chassi, que talvez ocorra por Ricardo. Como ele pode ser trocado para o seu estilo? Isso é possível simplesmente por ter havido algum dano nele? Seria uma simples substituição? Uma vez a Ferrari trocou o chassi do Felipe Massa, não sei se você lembra, acho que foi em 2012, né? O chassi, você pode trocar, você pede para a FIA para trocar o chassi, você faz o chassi igual. É que esse chassi pode estar trincado, ele pode ter algum defeito de fabricação, mas tem que ser um chassi igual. Não pode mudar nada no chassi, tem que ser igual, pode ser um novo, mas tem que ser igual ao anterior. Isso sempre foi assim na Fórmula 1, não é uma regra nova. É um chassi, sempre assim, sempre não, né? Sempre é muito tempo. De uns 20 anos para cá é assim. Você não pode mudar o chassi no meio do campeonato, entendeu? Colocar um outro chassi diferente. É o mesmo chassi, só que é um chassi novo, porque eles acham que tem algum problema nesse chassi, porque como a gente falou no último Loucos, o Fábio falou bem, o Ricardo e a equipe já viram tudo que pode estar acontecendo e sobraram duas opções. Ou uma, o Ricardo não sabe guiar o carro da McLaren, é uma opção. A outra opção é o chassi tem algum problema. Então vamos trocar o chassi para ver se é o problema do chassi. Já trocaram vários chassis. O Bruno lembrou de um, mas já teve muitas outras trocas. Eu me lembro que esse do Felipe Massa chamou muita atenção, porque a Ferrari, para admitir que o problema é com o carro, é difícil, né? Difícil, o pessoal, a cultura lá da época do comendador era mais complicado, mas aconteceu mesmo. Eles trocaram o chassi do Felipe Massa em 2012, se não me engano.
O Manuel Fernandes, nosso ouvinte, telespectador, internauta de Angola, perguntando, sendo o setor 2 de Baku muito travado, já sabendo da vantagem da Ferrari nesse setor, será que com um bom vácuo na reta não poderemos ter outra surpresa? Olha que boa ideia que ele deu, que nós não pensamos nisso. Será que alguém vai dar vácuo ali um para o outro? Não custa nada um dar vácuo para o outro ali, hein? Um dá vácuo numa volta, o outro dá vácuo na outra, olha. E aí a Ferrari, não estou dizendo que vai fazer pole, mas pode vir mais para frente do que a gente imagina. O problema é que todo mundo vai pensar nisso, né? Não sei, vamos ver. O que eu acho, Bruno, como eu falei antes para você, que a Ferrari hoje está com muita dor de cabeça, que eles não estavam antes, estavam tranquilinhos, nosso carro é para brigar ali pelo P5, P6, se a McLaren chegar na frente numa corrida ou na outra, também tá bom. Hoje eles já estão ali, peraí, não é bem assim. Tem uma coisinha aqui, tem um negocinho aqui nesse carro que dá uma gracinha. Davidson Alba pergunta, e os motores de 2022 da Fórmula 1, o que se fala ou se sabe sobre eles? Em especial, o prometido novo conceito do motor da Ferrari para o ano que vem. A suspensão boa deles esse ano, vista em Mônaco, seria ainda mais benéfica com o efeito solo de volta no ano que vem? Motores de 2022, do ano que vem, eles vão ser... A única mudança é que o combustível ele vai ter 10 ou 20% de coisa orgânica ali, para diminuir o carbono, né? Depois acho que 10, começa com 10, depois vai para 20. Então é isso, a única coisa que muda. Sobre a suspensão boa deles esse ano e vice-ano, seria mais benéfico o solo de volta. Então, não sei, o Davidson, a suspensão no Fórmula 1 é o seguinte: o monoposto é muito duro. Todo monoposto é um carro bem duro, muito duro. O Fórmula 1 é uma tábua. A Fórmula 1 é absolutamente dura. A suspensão do Fórmula 1, se ela mexer isso aqui, não sei se dá para ver, Bruno. Se ela mexer isso aqui é muito. Amortecedor, mola, tudo. Se mexer isso aqui é muito. Ou seja, qualquer zebra que você pegue no Fórmula 1, por isso que o carro dá aqueles pulos que você vê, né? Decola. O Rubinho quase morreu por causa disso há 30 anos atrás. Os caras, quando sobem em cima a não ser quando a zebra é lisa. Né? A suspensão da Ferrari, pelo que a gente viu em Mônaco, é uma suspensão que eles conseguiram fazer. Uma suspensão que não é mole, né? Porque não pode ser mole, porque senão dá muita transferência de peso. Um dia vamos fazer um programa sobre isso também. Vamos falar sobre aerodinâmica na Fórmula 1, o que é uma curva num carro de Fórmula 1, qual a transferência de peso, o que a aerodinâmica faz, o que a suspensão faz. Mas esse é um assunto que demora muito. Então vamos deixar para fazer isso num programa. Não sei se essa suspensão atual da Ferrari seria mais ou menos benéfica num carro com efeito solo. De qualquer maneira, ficou claro que a suspensão da Ferrari é muito boa em Mônaco. Ou eles conseguiram um acerto de suspensão muito bom em Mônaco, né? Vamos ver agora em Baku se eles conseguem a mesma coisa ou se foi uma epifania que aconteceu, né? Vamos ver. Mas por enquanto, a suspensão da Ferrari foi show. Maravilhosa, muito bem. Vocês viram aí o efeito, né? Só agora dá para fazer esse tipo de reação aqui. O Ricardo Pellegrini, se vocês fossem o Toto Wolff, o que fariam com Rosberg naquele GP de Mônaco de 2014, em que ele errou a curva que eu nunca vi ninguém errar? Me rabou alta. Já viu sim, Ricardo Pellegrini. Ali é um lugar que se erra, sim, senhor. Também não. Tem uma área de escape ali. Teve um piloto nos anos 80, eu acho que foi aquele australiano que foi campeão. Como chama? O Alan Jones. Ele capotou ali naquela curva ali. Então ali o pessoal erra. Foi reto na área de escape para o Lewis não fazer a pole. Porque na época dele ele não foi punido.
Você lembra disso, Adalto? Eu queria Lembro. ter comentado isso, porque a gente ficou muito preso naquela história do Leclerc bateu de propósito e a gente lembrou só do Schumacher. Mas o É, Rosberg também deu uma espanadinha ali deu, também, né? deu, E foi. eu acho que eu não comentei porque eu não lembrava o ano. E ele tá falando aqui que foi 2014, deve ter sido. É. Olha, ali, E inclusive, realmente o Rosberg não sei se não foi ali que começou o problema entre o Hamilton e o pode Rosberg. ser, pode Né? ser. Porque o Hamilton achou que foi de propósito, É, né? eu achei também. É. Então, pode ter sido mesmo. É. Por que ele não foi punido, eu não sei. Naquela época, eu acho que não. Não, ele não foi punido justamente porque o que ele falou aqui tá errado. Aquela curva você escapa, assim. Ah, escapa. A curva do Schumacher é que você não escapa. O Schumacher é que foi cara de pau até o último limite da cara de pau. O Rosberg não. Ali você escapa. Você errar a freada ali, você passa reto, Se né? foi Então vigarice do Rosberg, foi muito bem feita. foi bem feito. Ao contrário da do Schumacher, que foi porca, né? Podia Isso. ter. É. Mas ali tem dúvida. No caso do Leclerc, eu não tenho dúvida, acho que Só ninguém lembrando, só lembrando que o Schumacher nunca teve sutileza, né? nunca teve. Quando era pra Nunca ultrapassar. teve. Nunca Não. teve essa sutileza, não. Eu O acho que no caso Rosberg, do Schumacher ficou muito claro que foi vigarice. No caso do Leclerc ficou muito claro que não foi vigarice. Mas no caso do Rosberg, aí estamos numa área cinzenta. a gente acha que foi. Estamos numa área prateada em É, homenagem à Mercedes. O Bruno Ferreira, o que você sabia que o Rubinho recusou uma proposta da McLaren para correr lá em 2010? Eu vi uma entrevista dele dizendo que recusou porque já tinha assinado com a Williams. Sei que ele teve suas razões, mas é uma pena imaginar que o Rubinho deixou de correr em carros de ponta, que não eram melhores na época, ao menos ganhavam corridas e disputaram o título. McLaren em 2010, Williams em 94. Tá, já imaginaram como seria legal a dupla Barrichello e Hamilton se a gente acha que o Rubinho teria dado trabalho ao Hamilton como o Button deu. Eu já vi o Rubinho falar sobre isso. eu nunca. Ele realmente diz que não foi para a McLaren em 2010 porque ele já tinha assinado com a Williams. E com todo o respeito que eu devo ao Rubens Barrichello, eu não acredito. Eu não sei o que dizer, Bruno. Se o Rubinho falou, falou. Mas se eu fosse ele, eu teria chegado Com a para o Williams, e falar: olha, meus filhos, rasgando. eu, eu não quero, vocês não podem me obrigar, não quero. Armava um circo absurdo, entendeu? Para ir Eu não para Com todo respeito ao Rubens McLaren. Barrichello, eu acho que algumas entrevistas dele, ele não responde as perguntas como deveria responder. Assim, ele deixa coisas no ar que dão margem a interpretações diversas, e essa é uma delas. Eu não acredito que ele deixou de ir para a McLaren em 2010 porque ele já tinha assinado com a Williams, né? E Até nessa o época, o Rubinho até também já estava na o descendência. Alesi, E para o quem não Button, sabe, e o Button ainda não. O Button foi é, campeão em 2009. é. O Alesi, para quem não sabe, o Jean Alesi, no começo de carreira, não tinha fama que ele assinou 2 contratos com a Williams e com a Ferrari e com a Tyrrell. Ele tinha 3 contratos Sério? e optou isso lá em 1990. Você não lembra disso? Não lembro, cara. Tinha um Não lembro. contrato com a Tyrrell. Aí a Williams foi lá e contratou ele. Ele assinou com a Williams. Oh. Aí veio a Ferrari, ele assinou com a Ferrari e quebrou o contrato com a Williams. Ainda deve ter ligado para algum piloto que estava sem lugar e falou: "Ó, você não tem contrato, eu tenho 3, meu amigo. Por isso que E você está sem." o Button também, lembrando de um caso que aconteceu com o Button, com a Williams e a BAR, né? Ele estava na BAR, aí parece que tinha uma opção de renovação automática com a BAR, ele foi lá, assinou contrato com a Williams, aí a FIA teve que entrar no meio, anulou o acordo com a Williams, foi uma confusão dessa também com o Button. Fazendo todo esse movimento para falar que eu não acredito no Rubinho, não. Eu acho que ou ele não acertou porque a grana não deu, ou porque não teve convite mesmo e vamos embora. Como o Adalto bem lembrou, quem foi para a McLaren foi o Button, que era o Campeão atual mundial. campeão. E Entendeu? guiava muito, deu um trabalho tremendo para o Hamilton. Então, Rubinho, essa aí É. vai passar, viu? Carlos Márcio, o pessoal da Red Bull acha que o problema do segundo carro é somente apenas quem senta lá? Ele está perguntando. Não há nenhum questionamento sobre a construção do carro exclusivamente para
mão de pilotos com o talento do Ricardo para cima. A gente já falou sobre isso aqui, né? Já falamos, Carlos. Ali é o seguinte, o carro é igual. O cara que senta ali tem que tirar do carro. O Pérez está, inclusive, ele confessa isso toda a corrida. O Pérez não está pondo a culpa no carro, não põe a culpa no Verstappen, não põe a culpa na equipe. O Pérez tem chance de melhorar porque ele está pondo a culpa nele mesmo. Ele fala: eu tenho que entender esse carro, eu tenho que guiar o carro como guia o Verstappen, entendeu? Eu tenho que conseguir fazer isso. É isso aí que tem que fazer. Não tem essa, não. E é assim que funciona. É assim que funciona. O avião ali é o Verstappen. Eles não vão mudar o carro. Jonathan, né? Mesma coisa o Rubinho ali, o avião na Ferrari era o Schumacher. Entendeu? Só que o Rubinho acertava o carro. E o Schumacher pegava um carro acertado pelo Rubinho e metia tempo. Vai fazer o quê? O Hamilton, até 5 anos atrás, não sabia acertar carro também. O companheiro de equipe acertava, ele sentava e metia tempo no companheiro de equipe. Entendeu? Então, tem uns caras que são assim, entendeu? O Verstappen é outro. Se o Verstappen ir para outra equipe o ano que vem, ele vai sentar lá, vai meter tempo no cara que está lá. É isso que ele vai fazer. Porque esses caras são fora da curva. Não é cara normal, né? Não é piloto. Esses caras não são normais, cara. Você vê esses caras, você vai no box, você vê que os caras não são normal. Você olha pro olho dos caras, os caras estão com o olho assim. Você fala, meu, esses caras não são normais, entendeu? E não é o mesmo. olho balança. Isso, Vamos abrir o DRS agora. Vamos. Agora é hora de abrir o DRS, que estamos com o tempo apertado. O Jonathan Neves, Adalto, mesmo o Leclerc largando na pole, você acha que ele teria ritmo para permanecer na frente do Verstappen depois da parada? Pois o ritmo da Red Bull foi muito bom com o Max e o Pérez, tanto que o Pérez saiu de nono para quarto. Foi. O Pérez saiu de nono para quarto, na verdade ele ganhou 2 posições, foi para sétimo, e aí o undercut dele ganhou mais 2 posições. Não é isso? É isso ou não? Mais 3. Ele largou em... Ele largou em nono. Não sei fazer essa. Ele largou em nono. Largou em nono. Chegou em quarto. Chegou em quarto. Não, ele tinha. Ia ser difícil, mas na pista, como você falou, só se fosse um undercut. Na pista o Verstappen não ia passar. Não, e outra coisa, o Verstappen não ia arriscar uma segunda posição. Não ia. Ele não Porque ia passar agora ele ia precisar desses pontos. Em que corrida ele ia ter o Hamilton em sétimo? Então, isso, ele nunca ia arriscar uma ultrapassagem dessa. Então... A chance do Leclerc ganhar era 90%, eu acho. Se ele larga na pole, o carro não quebra. Muito bem. O Henrico Zampoli pergunta: analisando as 5 primeiras corridas, vocês acham que a Red Bull vai ter gás para lutar até o fim do ano? Eu espero que sim, Henrico. Eu espero que sim. A Red Bull tem uma estrutura espetacular, tem técnicos espetacular, tem um piloto espetacular, o chefe de equipe é muito bom mesmo. O Christian Horner é excelente como chefe de equipe. O Adrian Newey é um monstro, como o pessoal já fala mal dele. Não sei porquê, não dá para entender isso. Ele dentro da Fórmula 1, ele ainda tem um cartaz absurdo, nem da Red Bull, nem fale. Subiu os caras da Red Bull, dentro da Red Bull. O pessoal da Red Bull chama ele de mago. Entendeu? Então, quando você tem gente que trabalha com você, que te chama de mago, você que não... Nós que estamos a 20 mil quilômetros de distância, vamos dizer que o cara é ruim? Uma coisa muito legal do Adrian Newey, né, que é bom falar, é o seguinte: ele está na Red Bull hoje, mas é bom lembrar que o Adrian Newey foi para a Red Bull em 2008. Ele estava na McLaren. Isso. Estava na McLaren, devia estar ganhando um belo de um salário. A McLaren naquela época era uma das melhores equipes da Fórmula 1. E ele foi para a Red Bull, que na época estava começando. Começando. E depois disso, a Mercedes e a Ferrari tentaram tirar ele de lá 10 vezes, oferecendo um salário absurdo para ele. Ele fala: ele não vou porque não tem a liberdade que tem aqui. Dinheiro não é tudo, ele ganha bem lá. Ele é o cara que mais ganha, ele é o projetista da Fórmula 1 que mais ganha, maior salário. Mas mesmo assim ele teve ofertas para ganhar mais ainda, mas ele não ia ter a mesma
O mesmo background, né? Sempre para Ele poder não ia ter atingir aqui. ele não ia ter a mesma liberdade que ele tem na Red Bull. Aham. Muito bem, ó. O comentarista chamado Maciota, esse também Ô, sempre está Maciota, aparecendo aqui, ó, grande Maciota. grande Maciota. Dadas as discussões sobre a dificuldade de ultrapassar em Mônaco, além da dependência da DRS em outras pistas, podemos ter esperança do carro de 2022 da redução do efeito do ar sujo devido à mudança nas asas? Eu vou parar por aqui, porque a pergunta está grande, ô Não, Maciota, senão não vai dar tempo da gente ler as outras. Mas é o efeito solo, né, que o Adalto já explicou. sim, nós podemos ter esperança, É, eles estão fazendo isso justamente para os carros poderem seguir os outros mais de perto. Falaram que vai melhorar isso em 70%. Vamos ver se na teoria, se a prática vai certificar a teoria. Se for Muito isso mesmo, vai bem, melhorar pra caramba. Mas vamos ver, tem que muito esperar. bem. Não dá O para. Fábio, a gente já aguenta um Fábio aqui, agora tem outro que faz pergunta. Vocês consideram o Emerson Fittipaldi subestimado ou apenas não tão citado pela época em que disputou na Fórmula 1? No geral, consideram que ele mereceria mais reconhecimento? Olha, Eu o não estou Fábio, vendo o Fábio aqui. Oi? Onde está a Tá pergunta? a pergunta aí, em cima do comentarista chamado Maciota. Não, não Achou? aparece, você acredita? Tá aqui, só se apagou a pergunta, mas agora eu já fiz. Tá. O Emerson Fittipaldi, ele não é reconhecido no Brasil, né? Porque fora do Brasil, ele tem nome de rua nos Estados Unidos, né? Nome de rua nos Estados É, Unidos. é que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade com quem faz sucesso, muita dificuldade. Isso vale em vários setores, Isso. né? E só vale o cara que ganha. Não vale o Isso, cara que só chega em vale o cima. cara que ganha. Vale o O cara que... Emerson Fittipaldi não precisava ganhar corrida nenhuma. Ele é o piloto brasileiro mais importante da história, né? Falou Porque ele tudo. foi o cara que pegou um avião e foi para Falou a tudo. Europa naquela. Hoje você pega um avião, vai para a Europa a hora que você quiser, tranquilo. Mas imagina lá nos anos 60, sem Falou grana, tudo. sem informação. Então, Sem agora conhecer realmente uma única pista. nada, conhecia nada. Nada. Não existia simulador, não tinha nada. Não tinha Nada. televisão. Então, não tinha nada. Ele foi lá participar do campeonato de Fórmula 3 inglesa sem conhecer nada. É a mesma coisa a gente pegar agora um avião e ir para Marte para participar de um campeonato lá. E aqui no Brasil não tem reconhecimento. Não adianta. É Você vê que. E agora, então, com o negócio de posição política, né? Com o negócio de isso. posição política, problema, porque aí o cara dá a posição política dele, aí ele vira um piloto ruim, né? Nelson Piquet esses dias aconteceu isso, né? É, Ele apareceu do lado do presidente lá, todo mundo. O Nelson Piquet! Continua é, sendo tricampeão mundial de Fórmula 1. exatamente. Você Deixa eu falar uma coisinha pro presidente, Fábio. Fábio, quem vota e problema dele. o Fábio falou muito bem, falta reconhecimento. Deixa eu dar algum reconhecimento aqui rapidinho para o Emerson. Então, quando ele foi para a Inglaterra, Fábio, e ouvintes e telespectadores e internautas e tudo, o Emerson chegou lá sem saber nada, nunca tinha visto um carro de Fórmula 3 inglesa, nunca tinha visto nenhuma daquelas pistas, nada. O campeonato já tinha começado. Faltavam 10 corridas. Foi em 1969. Faltavam 10 corridas. O Emerson participou das 10 que faltavam e ganhou 8. E chegou em segundo nas outras duas. E foi campeão. Se você me falar outro que fez isso, eu não sei. Então, o Emerson tinha que ter todo, além da importância dele de ser o primeiro a desbravar, abrir o caminho, olha o que ele fez na pista. É, é uma monstruosidade isso. Só que o Brasil não tem memória. Não tem memória. Esse que é o problema. É isso aí. O Bruno 320, o Bruno Shinozaki, né, que tá sempre aqui, eu vi um comentário de um confrade de uma notícia da Red Bull falando a respeito do ambiente de trabalho na Red Bull, como o Helmut Marko destrói o ambiente com suas declarações públicas. Apesar do que aconteceu em Mônaco, a Mercedes sempre apoia o Bottas. Eu concordo com o confrade, apesar de ter esquecido quem foi, mas gostaria que falasse a respeito do ambiente de trabalho dentro da corporação Red Bull. O Marco realmente ele tem esse defeito que é grave. Ele é um cara que ele fala coisa que não precisava, principalmente publicamente, né?
O Toto Wolff é ao contrário do Toto Wolff. O Toto Wolff nunca vai falar mal de ninguém da equipe. Lá dentro ele fala, lá dentro ele chama o cara e dá esporro nos caras. Que é o que tem que fazer mesmo, quando o cara faz besteira. Esse mecânico que fez essa besteira no carro do Bottas na troca, pode ter certeza que esse cara tomou uma bronca, mas privada, chamou no escritório, entendeu? O Marco não, o Marco sai falando. Realmente o ambiente lá não é bom por causa do Marco. A Mercedes é muito melhor. Na McLaren, olha, dizem que hoje o pessoal tem dúvida onde é o melhor ambiente da Fórmula 1, se é na Mercedes ou na McLaren. Viu, Bruno? Se a McLaren também é um ambiente muito bom. Esse Zac Brown, o pessoal adora ele. Andrea Seidel também, um cara muito legal. Diz que é muito bom trabalhar na McLaren. Muito bem. Opa, perdi aqui. O Aura Dramer, boa tarde. No último minuto que ele mandou a pergunta, gostaria de saber a expectativa de vocês para a Indy 500. Se acham que esse ano vai ser um pouco mais fácil andar perto do carro da frente? A expectativa para a Indy 500 é sempre que seja uma grande corrida, e geralmente é, né? Geralmente é. É uma corrida imperdível. Eu sou suspeito porque eu acho que o Dixon sempre é favorito. Eu acho que ele é um dos grandes favoritos. Agora, a Indy já aconteceu muitas vezes o cara que largar em último ganhar a corrida. Indy 500. Porque é uma corrida de resistência, né? Corrida que dura... Uma coisa, a mesma coisa que a gente falou para Mônaco vale para Indianápolis, porém com outros aspectos, né? É uma maneira diferente de assistir uma corrida. Sim. Não é uma corrida frenética, é uma corrida que durante 150 voltas é um joguinho de xadrez que você tem que ir degustando ali, né? Aproveitando e tal, para chegar nas últimas 50 voltas e pau. Não é isso? Sprint nas últimas 50 voltas. Que na era... nas primeiras 150. Isso, porque na era pós-Twitter tem isso. A gente fica lá assistindo as 500 milhas e fica vendo no Twitter a galera com 50 voltas. Que corrida chata! Galera, 500 milhas. Então, é assim que funciona. Assistam as 500 milhas. Quem não assistir vai ser expulso aqui desse programa. Vai ter um especial na terça-feira, vamos falar super da 500 milhas. Totalmente. Programa dedicado aqui às 500 milhas. É o Bruno Shinozaki, né? Tá xingando a gente aqui. Duas últimas aqui, ó. O Nishan Capuji está só comentando que o pessoal da Fórmula 1, se visse a corrida da NASCAR em Austin, ia infartar, ia mesmo. Você viu como Deus foi? me livre. Nishan mandou uns negócios para mim, eu falei, coisa ridícula, meu. Que coisa ridícula. Batida, o cara não viu o outro, bateu atrás. Nossa, que coisa ridícula. Não tinha pneu, acabou os pneus de chuva. Ele está comentando aqui também do track limits, né? Que lá também eles ignoraram o track limits, mas a Indy já tinha feito isso. Lá em Austin também. Eles estavam usando a pista para lá do Deus me livre. E por último, Marcelo BP. Aqui se atribui essa indianização dos carros de Fórmula 1 atuais, cada vez mais semelhantes aos carros da categoria americana, anos 90, não. Em contraponto à europeização dos carros da Indy hoje. Menores... O tamanho. É por causa do tamanho. Tá falando, aí tá certo, concordo. Estranho esse movimento inverso das categorias, não? Esse motor aí, teve que os carros ficaram maiores, né? Não teve jeito, porque o motor ele é dividido em muitas partes e nem todas podem ficar muito, muito perto, nem juntinhas, ele é muito grande. Então o carro aumentou muito por causa disso. Você não ia aumentar só a parte de trás, o carro ia ficar um monstrengo, e para que ia mudar o centro de gravidade, tudo, então teve que aumentar o carro inteiro, entendeu? Então é isso. É isso. Quando tiver esse motor, vai ser isso. Se bem que eu acho que com o tempo as coisas vão começar a compactar, como tudo, né? Como tudo. É isso aí. Cada vez menor. Muito bem, é isso, né? Finalizando aqui o Loucos para o Automobilismo, nós temos então essa intimação para você, assista às 500 milhas no domingo. Isso. Eu nem vou falar qual é o horário da prova, sabe por quê? 500 milhas começa às 8 da manhã. Você acorda, faz lá seu tira-gosto, toma aquele café reforçado, vai se preparando mentalmente, entendeu? Assistindo, procura no YouTube um pré-corrida legal.
vai vendo, vê corridas antigas lá no blog da Indy, vai se preparando, é o dia inteiro, domingo já não é para sair de casa mesmo, então aproveita e assista as 500 milhas. E não tem desculpa, porque vai passar na TV aberta. Vai passar na TV aberta, e aí na terça-feira a gente grava a edição aqui, falando sobre as 500 milhas, tomara que seja uma grande corrida, que a gente tenha muita coisa para falar aqui, beleza? Um abraço para todo mundo, não se esqueça de dar o joinha, não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de divulgar para as pessoas. Hoje eu vi um ouvinte lá comentando, eu divulgo esse programa para todo mundo. Isso mesmo, tem que divulgar mesmo. Divulga a gente, é isso aí. Divulga a gente. É isso aí. Obrigado. Um abraço e até lá. Até a próxima edição que a gente vai gravar na terça. Boas 500 milhas para todo mundo.